Esta é a 12ª parte de uma série que visa abrir caminho para um acesso mais direto aos manuscritos de Marx, no caso, aqueles por ele redigidos em 1857 e 1858, e que conheceram um complicado histórico de recepção, marcado pela tentativa de enquadrá-los como obra, os famosos Grundrisse, ou até mesmo de os reduzir a um rascunho de O Capital. Sendo o objetivo desmontar essas construções, achei interessante dar à série o título de Desconstrução dos Grundrisse de Karl Marx. Neste bloco, vou tratar uma passagem que se encontra na introdução dos Grundrisse e que é surpreendentemente dedicada a temas de estética, algo bastante raro na obra de Marx, mas que aponta para o que poderia ser um, uma pista, né, para se desenvolver considerações sobre arte, sobre literatura, e que é uma lacuna que se encontra na obra de Marx, e que vai ser suprida por alguns marxistas do século XX, né, como Lukács, que dedicou bastante leitura a esse aspecto, né? Então, aquilo que a gente tem visto aqui, sempre de novo aparece a questão da especificidade da modernidade em relação às sociedades pré-modernas. Que venho insistindo que o objeto de estudo de Marx, propriamente dito, é a sociedade moderna, né? Em termos de economia política, o modo de produção capitalista. Mas a compreensão do que constitui a especificidade dessa sociedade se dá também em contraposição a considerações sobre o que são sociedades ou formações sociais pré-modernas, né? E essa contraposição dos modernos ao que veio antes, né, remonta na área da estética, né, a um debate que vem ocorrendo desde o fim do século XVII e vem se arrastando ao longo do século XVIII, e aqui a gente vai ver é, que Marx está repercutindo o que seria um momento assim, decisivo desse debate, que é a estética, ou a construção estética de Schiller, que vai aparecer no fim dessa sequência. Então, eu fiz uma nova tradução dessas, são 2 páginas da passagem, né? São 2 páginas que se encontram no fim da introdução, meio assim solto ali, porque Marx está ali tratando, né, de temas que ele quer tratar, do método, como se viu em blocos anteriores, e depois ele entra ali a considerar como é que o material deveria ser dividido, e ali se esperaria, né, que a introdução terminasse e se passasse depois a tratar na sequência sugerida por essa divisão que se encontra logo antes dessa passagem aqui. E aí abre uma parte final ali, seria no caderno M, né, como nós vimos, uma consideração muito interessante sobre a arte que eu pretendo, nessa sequência de hoje aqui, explorar um pouco, apontar para o que está contido ali. Porque essa é uma das passagens, né, a gente pode pegar, poderia fazer toda uma série de passagens interessantes e explorar nesse sentido, que revela a riqueza, né, das intenções de pesquisa de Marx, né? E que nos manuscritos isso está muito mais aberto, né, do que vai ter nas obras publicadas, que tem um foco muito mais centrado.
Então, esse aqui é um desenvolvimento que se colocaria do lado de outras considerações, algumas eu explorei em blocos dessa mesma série aqui, né? Mas essa temática aqui da arte deve surpreender para quem está acostumado a ver Marx apenas como o crítico da economia política e entender que ele está ocupado basicamente com economia política. Na verdade, o projeto de uma crítica da economia política tem como alvo a crítica da sociedade moderna. E aí, em todas as suas formas de expressão também, né? Nesse sentido, ela, no seu desenvolvimento total, levaria também a tratar, de uma crítica da arte, uma crítica da filosofia, a crítica da religião. Marx, na juventude, considera ela já concluída, né, que seriam os predecessores deles, como Ludwig Feuerbach e Bruno Bauer, né? Mas certamente teria muito a dizer sobre né, a arte, né, e a função da arte na sociedade moderna. A mesma coisa em relação à filosofia, né, se fosse considerar isso em seu conjunto, né? Então essa sequência ela oferece algumas pistas para se compreender o que seria, né, um tratamento da arte nesse contexto da crítica da sociedade moderna. Então, Marx começa ali dizendo, no caso da arte, é sabido que certos períodos de florescência dela não são de maneira alguma proporcionais ao desenvolvimento geral da sociedade, portanto, tampouco a base material, como que o esqueleto de sua organização, né? A base material aqui é o esqueleto da organização social, né? Mas a tese central é de que a gente esperaria, né, assim, pela correlação, que a arte se manifestasse da forma mais pujante quando uma sociedade atinge um grau elevado de desenvolvimento, né, da base material. Isso significaria, uma vez que hoje a base material é muito mais desenvolvida do que na antiguidade, que a arte hoje conhecesse uma florescência muito superior àquela da antiguidade. Quando olhando para a história da arte, a gente pode concluir que é exatamente o contrário, né? Se a gente considerar, por exemplo, a situação da base material dos atenienses nesse período em que explode, né, a criatividade no século V antes de Cristo, né, isso na época de Péricles, né, e compara isso com o que é a base material no contexto das sociedades modernas, certamente não tem nem como comparar isso, tal é a precariedade, né, da base material. E, no entanto, se produziu, praticamente se criou todos os gêneros de arte naquele período, né? O Marx está fazendo aqui, abrindo a consideração dele sobre essa falta de correspondência, né, entre a qualidade e a excelência da arte com relação à base material da sociedade que produz essa arte, né? Então ele continua, por exemplo, os gregos comparados com os modernos, né? Por exemplo, é, Atenas comparado, bom, uma cidade seria covardia, né? Mas compara-se, por exemplo, Atenas do período clássico com o Império Yankee, não é? Uma população gigantesca consumindo uma riqueza fenomenal que vai consumindo o próprio planeta, né? E o que eles têm a oferecer além né, de produtos industriais? Então, assim, não se está dizendo que não haja nenhuma arte ali, mas comparativamente, né,
Acho que em termos de quantidade e qualidade absolutas, o Império Americano perde para os atenienses, né? E aí, se compara as bases materiais, é quase infinitamente superior, né? Então, esse é o ponto que Marx está tocando aqui, né? Os gregos comparados com os modernos, né? Ou os modernos comparados com os gregos, sob esse aspecto, porque na querela dos antigos e dos modernos está em questão se os modernos são necessariamente inferiores aos antigos em termos, né, da expressão artística. E isso então tem um desenvolvimento que chega à conclusão ao longo do século XVIII que os modernos eles têm tanta legitimidade quanto os antigos. Só que a base de comparação aqui, sendo a base material, continua sendo o fato de que não há correspondência, porque as sociedades modernas elas são muito mais ricas, elas geram muito mais riqueza material, e aí se houvesse uma correspondência, deveria vir com isso também muito mais arte, né? E isso que Marx está dizendo que não bate, né? Continua ele em relação a certas formas da arte, por exemplo, a epopeia, é mesmo reconhecido que elas, em sua forma clássica com que fazem época, não podem jamais ser produzidas assim que entra a produção de arte como tal. Então, no caso da epopeia, de fato é um exemplo característico para ilustrar esse ponto, porque ela pressupõe uma certa relação ingênua com aquilo que é seu objeto, né? E tanto que a epopeia antiga ela é derivada ali né, de narrativas orais e que só tardiamente são colocadas em escrita, né? Então ali há uma cultura e o gosto de contar, não é assim aquela coisa ingênua, popular, e só funciona onde ainda não tem aquilo que eles chamam de produção de arte como tal, que é a arte refletida, em que se aprende, por exemplo, a fazer um texto, no caso ali da epopeia ou depois da tragédia. Então, momento ali, século V antes de Cristo, né, a epopeia já está entrando em crise e ali se começa a desenvolver, não é? Então, ali há toda uma reflexão, não é só que autores como Sófocles, né, e eles têm uma reflexão, eles conhecem o que estão fazendo, que a arte como uma técnica que se aprende a fazer. Então, a arte na Atenas, período clássico, né, já é uma arte muito refletida. Então, o produtor, ele aprende a fazer e se espera dele um certo padrão de qualidade no que ele está fazendo. Mas não só isso, Atenas daquele período também já produz uma reflexão estética sobre o que é, então, de esperar de uma obra de arte, o que é o belo, coisas assim. Reflexão que vai depois ser incorporada a vários dos diálogos de Platão, que de certa forma é o herdeiro disso, né? E que acaba, inclusive, custando a sobrevivência física de muitos dessas obras ali, porque elas, depois de Platão, pareciam ser irrelevantes. E como antes da imprensa se levava muito tempo para copiar um texto, né? Se preferiu copiar Platão, Aristóteles, e então muitos desses textos dos sofistas, dos pré-socráticos, eles foram simplesmente desaparecendo, né? Uma vez que não tinha quem os copiasse, né? Então, mas ali existe muita reflexão sobre a arte e aí começa a produção de arte como tal, quer dizer, a consciência de que há regras a seguir, que há uma técnica, né? E que o público ele espera um certo padrão, uma certa qualidade. Isso no período ali pré-homérico, né? E que Homero acaba juntando isso. Então, as narrativas que acabam com ali, as epopeias homéricas, né? Essas narrativas, essa tradição oral, né?
ela não tem ainda essa referência em termos de uma reflexão sobre a arte e a técnica. O Marx está dizendo essa epopeia, como é o caso de Homero, ela só funciona nesse contexto, né? Ela precisa ter uma certa ingenuidade e também a ingenuidade do público em relação àquilo que está sendo descrito, né? A partir do momento que tem um público que começa a fazer muita pergunta, né? Mas de fato foi isso e aqui há uma incongruência, a partir daí isso não funciona mais dessa forma, aí se passa a ter a necessidade de um outro gênero. Esse é um tópico muito importante nos debates estéticos modernos, porque houve ao longo dos séculos ali, pelo menos até meados do século XIX, tentativas de uma epopeia moderna, e elas não funcionam exatamente por causa disso, porque o autor e o leitor modernos não são mais suficientemente ingênuos para se aproximar do seu objeto dessa forma, como ela aparece, por exemplo, na Ilíada, e sobretudo na Ilíada. Né? A Odisseia já é um pouco mais avançada nesse sentido, já tem mais reflexão embutida ali. O que no âmbito da própria arte, determinadas figurações significativas dela só são possíveis num estágio não desenvolvido do desenvolvimento da arte. Né? Então, isso Marx está dizendo que isso já assim, amplamente reconhecido, né? Que, como no caso da epopeia, são possíveis num estágio não desenvolvido. Né? Então, na medida que se desenvolve, essas formas de expressão artística acabam entrando em crise e não convencem mais. Né? E vão surgir formas mais elaboradas, sob o ponto de vista da técnica, como é o caso no caso dos gregos, já da tragédia, né? Da tragédia como praticada ali por Sófocles, né? É, sem mencionar Eurípides, que ali já entra um outro tema, né, que seria o excesso de reflexão e de consideração das expectativas do público. Né? Isso seria uma crítica que muitos teóricos da arte fariam a Eurípides. Né? Mas, assim, quando se estuda as tragédias de Sófocles, se vê que Sófocles já é um estágio bastante avançado da elaboração da técnica disso. E certamente a poética de Aristóteles não é a primeira reflexão sobre isso. Também os diálogos de Platão não seriam a primeira reflexão sobre essas formas de expressão artística. Né? Elas foram largamente discutidas pelos sofistas. Né? Ela era parte do objeto de ensino deles. Né? Como nós sabemos, sobretudo através de alguns diálogos de Platão, em que isso constitui o pano de fundo. Né? Então, Marx continua: se esse é o caso na relação dos diversos gêneros artísticos dentro do âmbito da própria arte, já é menos patente que é o caso na relação de todo o âmbito da arte com o desenvolvimento geral da sociedade. A dificuldade consiste apenas na compreensão geral dessas contradições. Assim que elas são especificadas, já estão explicadas. E aí vai vir, no caso da arte antiga, né? A função que ela cumpre, a relação que ela cumpre com a cultura geral daquela sociedade. Então, são temas, no caso ali, de um gênero específico, como a epopeia, né? É um tema, mas aqui o outro tema é do conjunto geral da arte, né, da função que é a arte. E isso caracteriza, então, assim, o tipo de arte que se produz, né? Não propriamente os gêneros, o desuso, a inviabilidade de um certo gênero, né? Mas a inviabilidade de uma certa maneira de fazer a arte. Porque isso, de novo, assim, desde a Renascença existem ondas, né, de retomada de formas antigas de fazer a arte. E aí
essas sempre botam o mesmo problema, e uma forma que era adequada para expressar uma determinada formação social, ela não convence quando ela é usada para expressar uma outra formação social que não lhe corresponde. Esse é o tema inicial aqui. Em seguida, Marx entra, então, a considerar por que não funcionaria, que a gente tem da arte grega, né? Por que não dá para continuar desenvolvendo a arte dessa forma. Tomemos, por exemplo, a relação da arte grega e então a de Shakespeare com a atualidade. Nesse texto aqui aparece Shakespeare, mas ele, na verdade, não entra. Poderia deixar isso apenas, né? Porque isso é uma outra questão, né? A relação de Shakespeare com a atualidade de Marx, só que Shakespeare já é um autor que expressa coisas da sociedade moderna, numa determinada fase da sociedade moderna. E isso também constitui um tópico ali da recepção de Shakespeare, que também constitui dificuldades na fase inicial, né? Isso ao longo do século XVIII é que se foi reconhecendo o mérito de Shakespeare, né? Porque assim, Shakespeare pratica um teatro que não respeita, né, aquilo que se espera dentro da dramaturgia clássica, né? Os tempos e todas as unidades que são formuladas lá por Aristóteles. Mas isso é um outro tópico, o tópico que parece mais interessante, que está mais explicitado aqui, é a relação da arte grega com a atualidade, quer dizer, a atualidade, no caso de Marx, meados do século XIX, mas em geral a atualidade com relação da arte grega com a atualidade que é a da sociedade moderna. Sabido que a mitologia grega não é só o arsenal da arte grega, mas seu solo. E aí aqui entra então a necessária relação entre a mitologia e a arte, ou a necessária relação da arte com a mitologia. Então, na medida em que a mitologia grega ela não tem mais como se sustentar no contexto da ciência moderna, da técnica moderna, também a arte que se nutre dessa mitologia, ela fica sem fundamento. Essa vai ser a tônica que Marx desenvolve aqui. Né? Então, sabendo que a mitologia grega não é só o arsenal no sentido de que se extrai dali, né? Os mitos, aliás, na modernidade, se continua praticando isso até o século XIX, e se encontra muito, a partir aí da segunda metade do século XIX, isso já é uma coisa mais marginal, mas até meados do século XIX é muito comum os artistas se valerem, né, de mitos, né, de narrativas mitológicas antigas, simplesmente para reproduzi-las ou então para, mediante uma alegoria, né, expressar coisas da atualidade. Né? E isso, então, é tratar a mitologia antiga, ou a mitologia grega, como um arsenal, né? Como, às vezes usamos a expressão pedreira, né? Que vai lá e tira as tuas pedras ali, né? Como se fosse, não tivesse nada a ver. Para os antigos, a mitologia não é só um arsenal, não é só um estoque, né? de imagens, de mitos, né? Mas a mitologia é o solo. Então, a arte ela tem a ver, ela tem cumpre uma função religiosa, se quiser usar essa expressão aqui. A arte tem na mitologia o seu solo, né? Tanto que as expressões artísticas dos antigos se dão num contexto culto religioso. Né? Será que a intuição da natureza, e aí vem então qual é o problema, né, em tentar atualizar esse tipo de arte? Né? Será que a intuição da natureza e das relações sociais que constitui o fundamento da fantasia grega e por isso da arte grega é possível
com fiandeiras automáticas e estradas de ferro e locomotivas e telégrafos elétricos. Então, assim, a compreensão de natureza e a compreensão das relações sociais como relações naturais, no caso da antiguidade, essa estreita associação da sociedade com a natureza em cima da qual ela vive, né? Que caracteriza a intuição dos antigos, né? Ela desaparece com a maneira como os modernos lidam com a natureza, né? Não só a compreensão, é uma compreensão de natureza se torna algo muito mais abstrata, né? E o homem também se compreende como, né, o dominador da natureza. Essa é a tradição judaico-cristã já, mas também com a modernidade, né? O famoso dito de Bacon, né? Que saber é poder. Então, desenvolver um conhecimento da natureza, tendo em vista o domínio da natureza mediante a técnica, né? E aí entra, então, né, se é possível sustentar a intuição da natureza com relação a uma natureza, né, que é dominada por uma tecnologia, né, que diminui as distâncias, então estradas de ferro, locomotivas, telégrafos, etc. Né? Tudo isso aí cria uma outra relação com a natureza. Né? Onde fica Júpiter contra o para-raios? Lembrando que o para-raios foi inventado no século XVIII, né? Júpiter, você sabe que um dos atributos dele é o raio, né? Raios e trovões, né? Então, onde fica Júpiter, né? Quer dizer, se eu estou protegido por um para-raios, né? Júpiter não tem como o ponte, né, dos raios, né? Não tem mais poder nenhum sobre mim. Então, os antigos, assim, eles não tinham uma técnica que permitisse se proteger de raios, os raios poderiam acertá-los a qualquer momento. Então, Júpiter, nesse sentido da representação mitológica, né, Júpiter tem um poder ilimitado sobre os mortais. Né? Aí nós colocamos ali um para-raios e podemos, abaixo do para-raios agora, desafiar Júpiter, pode mandar. É? Então, onde fica Júpiter diante do para-raio? Né? E Hermes contra o Crédit Immobilier. O Crédit Immobilier é um banco francês ali, que foi criado ali exatamente na década de 1850, né, sob Napoleão III, né? Ele é um banco de financiamento e especulação financeira também, né? Porque quem não sabe, Hermes é o deus dos comerciantes, né? Deus dos comerciantes e dos ladrões também, mas aqui se refere mais ao deus dos comerciantes, né? O deus dos comerciantes não é mais Hermes, não pode mais ser Hermes. É o Crédit Immobilier, ou seja, é o banco. Hoje seria o hedge fund, né? Fundos de proteção que assim o sistema bancário hoje não remunera coisa nenhuma, né? Então a gente ir para o banco não é muito indicado para salvar as suas poupanças, né? Certo? Quem tem condições, né, investe em fundos de investimento, né, que promete um retorno melhor. Então isso para essas pessoas, né, se torna, né, o Deus. Para quem tem bilhões, né, quem administra os bilhões, isso é a referência. Né? Não faz nenhum sentido tentar relacionar isso com Hermes. Né? Então, toda mitologia supera e domina e forma as forças da natureza na imaginação e pela imaginação. Então, a função primitiva ali da mitologia é, na imaginação, estabelecer uma relação, né, de superação das forças da natureza, quando ainda não se tem técnica
para fazer frente às forças da natureza, quando não se tem ainda o domínio real sobre as forças da natureza. Então se procura um domínio imaginário, né, que é fornecida pela mitologia, né? Por exemplo, como aparece muito bem narrado na Odisseia, né, que são aventuras de Ulisses, né, e considerado o homem dos truques, né, porque ele vai enganando, né, mas dentro de um quadro mitológico, né, da representação. Ele não tem um domínio efetivo sobre as forças da natureza, por isso ele precisa inventar algum truque, né, para se safar. Então, toda mitologia supera e domina e forma as forças da natureza na imaginação e pela imaginação. Desaparece, portanto, com a dominação efetiva dela. O que acontece com a fama ao lado da Printing House Square? Aqui fama, né, é a deusa da fama. A Printing House Square ficava ali, a sede do jornal Times, né? Ou seja, está dizendo hoje é o jornalismo que faz a fama das pessoas, e não é uma deusa, né, que vai tecendo a fama das pessoas. Então, assim, a mitologia, né, com essa função de dominação da natureza pela imaginação, ela necessariamente desaparece com a dominação efetiva das forças da natureza. Então, a humanidade não precisa mais fantasiar o domínio da natureza, porque ela passa a dominar as forças da natureza, efetivamente. Com isso, então, se perde o terreno em que podia vingar a mitologia. Ora, a arte grega pressupõe a mitologia grega. Então, na medida em que a mitologia grega perde o seu chão, né? A forma de arte que se nutre dessa mitologia, ela necessariamente desaparece. Então, a arte grega pressupõe a mitologia grega, quer dizer, a própria natureza e as formas sociais já trabalhadas de modo inconscientemente artístico pela fantasia do povo. Porque, como não existe ainda o trabalho efetivo, técnico, né, das forças da natureza, o que se trabalha ali é um trabalho inconsciente, artístico, né, que é a fantasia do povo, né, vai estabelecendo um domínio imaginativo, quer dizer, o que o ser humano, o que o mortal pode fazer para acalmar os imortais, né, para acalmar, então, as forças da natureza, é mais ou menos essa relação, né? Então, isso leva com que haja muito trabalho de fantasia dentro da própria mitologia. E isso torna a mitologia antiga, porque ele está falando aqui de mitologia grega, né? Mas, na verdade, ele está citando aqui Hermes, Júpiter, isso são os nomes romanos, né, da mitologia. Então, é melhor falar de mitologia grega, apesar dos romanos terem tido muito menos capacidade de explorar, né, a riqueza desse trabalho imaginário da fantasia dos gregos, né, da fantasia do povo, né, como no caso dos gregos. A arte grega, ela explora muito isso. E por isso ela sempre, de novo, fascina também os modernos, e a tese central é que, apesar de isso ser fascinante, né, não se deve cair na tentação de imitar isso, porque o fundamento foi perdido, né? Com a mitologia grega se perde a possibilidade do tipo de arte que tem essa mitologia como seu solo. Então, não faz sentido tentar atualizar essa forma artística que é a arte grega, né? Então, Marx continua: este é o material, não uma mitologia qualquer, quer dizer, não qualquer trabalho inconscientemente artístico da natureza, incluindo-se aqui tudo que é objetivo, portanto, também a sociedade. Então, assim, é uma mitologia específica, né, que nem todas as mitologias têm essa riqueza, né, de trabalho imaginário da relação com a natureza, né? Mitologia egípcia nunca podia ser o solo, o seio materno de arte grega.
claro que a mitologia egípcia ela é o solo seio materno da arte egípcia. Então, não sei como Marx se posicionava em relação à arte egípcia, mas é uma outra forma de expressão artística, né? Mas, em todo caso, uma mitologia. Então, são mitologias diferentes, né? E essa arte grega é baseada na mitologia grega. Portanto, de jeito nenhum, um desenvolvimento social que exclui toda a relação mitológica com a natureza, toda a relação mitologizante com ela, exigindo assim do artista uma fantasia independente de mitologia. Então, isso se aplica a todas as formas de expressão artística dos antigos, seria os assírios, os egípcios, né, os gregos, os romanos, né, todos eles há uma relação com uma mitologia. E aqui, portanto, não há de jeito nenhum desenvolvimento social ainda que exclui toda a relação mitológica. É o desenvolvimento social que exclui relação mitológica com a natureza é o desenvolvimento social moderno, né? Em que, por razões que Marx vai pesquisando, que tem a ver com o modo de produção capitalista, né? A relação se torna uma relação de dominação técnica da natureza, é dominar as forças naturais. Portanto, exclui, nesse sentido, toda a relação mitologizante com a natureza. E aí, quando a sociedade passa a excluir relação mitologizante com a natureza, eu estou aqui falando no contexto da sociedade moderna, em que isso aparece aqui como dominação técnica da natureza, a dominação técnica das forças naturais. Mas, na verdade, a exclusão de uma relação mitologizante com a natureza vem da tradição judaico-cristã já, né? Ela, de certa forma, prepara o terreno ideológico para esse desenvolvimento da sociedade moderna. Porque a relação religiosa na tradição judaico-cristã não é com a natureza. A relação religiosa é com o princípio transcendente, né? Não é algo que é imanente à natureza. Mas na medida então que se exclui a relação mitologizante com a natureza, é exigido do artista uma fantasia independente de mitologia, porque se a sociedade não articula mais, ou falando assim, a imaginação, a fantasia do povo não é mais capaz de, ou não tem mais essa perspectiva de fantasiar, né, a dominação da natureza via recursos imaginários, né? Na medida em que se passa a ter uma relação mais de dominação técnica da natureza, né? A fantasia popular não articula mais essa dimensão mitológica. E por isso o artista precisa desenvolver, esse aqui é o grande desafio para a arte moderna, né? Desenvolver uma fantasia que é independente da mitologia, né? Isso é um grande desafio, né? Porque assim, até meados do século XIX se tem muito recurso à mitologia antiga exatamente para tentar suprir essa fantasia. Assim, a tentativa de lançar a mão da fantasia dos povos cristãos ou da fantasia cristã na medida em que se vai desenvolvendo a necessidade de expressar coisas específicas da sociedade moderna, também é, encontra limites, né? Então, existem ali enunciados, sobretudo, que assim, já século XVII, século XVIII, começa a aparecer formas que vão ensaiando a superação da própria fantasia cristã, né? Mas ao longo do século XIX é que começa isso a se tornar um programa mais explícito e Marx está situado aqui. Lembrando que isso aqui foi escrito em 1857, época em que estão sendo discutidos, estão sendo lançados e processados também, né, duas obras, né, em 1857, que são fundamentais para a articulação de uma estética moderna com
sociedade de seu tempo, né? Que são a Madame Bovary, né, de Flaubert, e As Flores do Mal, de Baudelaire, que são duas obras seminais, né, para o desenvolvimento posterior, seja da lírica, no caso de Baudelaire, seja do romance, no caso de Flaubert. Né? Então, assim, esse é o ano, né? Essa é a época em que está situado aqui. Né? É claro que Marx, como vai na parte final do texto aqui ficar claro, ele ainda está articulando isso baseado num debate bem anterior. Né? De um outro lado, assim, por um lado, então, se trata da mitologia, né, propriamente dita, ou seja, dos imortais, né? Então, dominação imaginária de forças naturais. Isso, então, é Hermes, Júpiter, a relação com isso. Mas aqui aparece também personagens, né, seriam heróis, né, de um outro lado. É possível Aquiles com pólvora e chumbo? Que essa é a questão colocada em relação ao heroísmo antigo, né? Assim, Aquiles está com, com escudo e espada, né? Pólvora e chumbo não tem chance nenhuma, né? Aliás, isso é histórica mais colocada, certamente Marx articula isso. Ele só está usando aqui o contraste mais aberto, né? Mais concretamente, historicamente, o advento, né, das armas de fogo significou o fim da cavalaria medieval, né? Porque assim os, né, a proteção que se tinha desenvolvido ali para flechas, lanças, espada, né? Elas são perfuradas por bala. Então as balas elas tornaram obsoletas, né? Sim, no século XVI ainda se tem os últimos resquícios disso, mas aos poucos vai desaparecendo totalmente e aí também isso permite que se façam, use trajes muito mais leves, né, etc. Essa, vocês conhecem Don Quixote, né, a relação, né, no último cavaleiro, né, cavaleiro errante, né? Então, assim, é possível Aquiles com pólvora e chumbo? Claro que não. Então, esse tipo de heroísmo, esse tipo de herói, ele não faz mais sentido na sociedade moderna. Então, qual seria o herói que equivaleria dentro da sociedade moderna a Aquiles? Né? Ou, em geral, a Ilíada com a imprensa e até mesmo máquinas de imprimir, que a Ilíada ela é a versão escrita final, né, das, de uma tradição oral, né? Então a imprensa ela permite a difusão do texto, né? Lembrando que a imprensa foi inventada no século XV, né? Então é uma coisa bem já parte do desenvolvimento da sociedade moderna. Então, a Ilíada, né, que é basicamente a narrativa homérica, ou seja, essa tradição oral, né, que se vai contando, né, esses feitos da guerra de Troia, Aquiles, etc. A Ilíada, essa epopeia, né, que acabou sendo colocada no papel, mas que na época ali ela era basicamente transmitida pelos rapsodos, né? Então, a Ilíada ela não teria lugar na imprensa, porque as pessoas estão lendo as histórias, né? E aí só à margem dessas leituras, às vezes se faz uma sessão de leitura num salão, num clube ou numa livraria hoje, né? Mas assim, basicamente as pessoas não se reúnem para ouvir um contador de histórias. E antes da imprensa, pode imaginar que assim as pessoas, seres humanos são seres com imaginação, né? E tem então também uma carência, né, de imagens, né,
produtos que ocupem sua imaginação, né? Então, antes da existência da imprensa, se tem muito mais viva a narrativa, né? Que é o contador de história, né? Então, é essa relação que está colocando aqui. A técnica ela vai tornando obsoletas certas formas de expressão artística. Então, não cessa necessariamente o canto e o conto e a musa com o jornaleiro, né, o vendedor de jornal. Né? Não desaparecem assim condições necessárias da poesia épica. Canto aqui é a, a declamação, né, ao vivo de um poema épico, né? Então, assim, por exemplo, se algum editor lançar a Ilíada, não é? Não vai ser na forma que ele vai contratar uns declamadores e eles vão viajar pelo mundo, né, declamando a Ilíada. Não. Vai ser publicado e vai aparecer na banca de jornal, e aí o jornaleiro, eventualmente. Né, aqui é mais a coisa da época ali que existia a venda de jornais na rua. Então, o jornaleiro aqui se refere, no original de Marx, aqui ao moleque que está gritando. Olha a Ilíada, que seria isso. É o vendedor. Então, assim, ali é a venda, né? É um outro contexto, né? Então, não é, mesmo se faz uma edição da Ilíada, ela, na sociedade moderna, acaba tendo uma função totalmente diferente, né? Porque ela aparece ali como um texto, impresso como um texto apresentado. Você pode fazer, aliás, como se fez, né? Filmes e pode levar coisas para o teatro, né, certo? Mas assim, é uma função totalmente diferente. As pessoas não se juntam para ouvir, né, o contador, porque aqui conto, né, se refere a história que é contada. Né? E aí tem essa coisa, né, o contador ele invoca inicialmente a musa, né, para ter a força para contar a história. E o contador, nesse sentido, não era o inventor de histórias, era uma tradição, né? E as pessoas iam aprendendo e aí passavam adiante as histórias. E, naturalmente, os mais criativos iam emendando, né? Assim que se desenvolve a epopeia. O Marx está dizendo, né? Assim, com pobre de chumbo, acabou Aquiles, né? Com a imprensa, acabou a Ilíada. Né? Canto, conto, muso, se eu posso comprar a história no... As pessoas vão comprar a história na banca de jornal ou na livraria, né? E com isso desaparecem todas as condições necessárias da poesia épica, né? Então, é isso. Não cessa necessariamente o canto, o conto e a música com o jornaleiro. Não desaparecem, assim, condições necessárias da poesia épica. Para finalizar, vem uma questão específica que essa que eu mencionei no início ali, que entra a estética de Schiller, né? Que eles, para eles, isso que ele acaba de dizer seria algo sem maiores problemas, porque como ele analisa os temas sempre na especificidade histórica, né? Ele apenas considerar agora que o passo seguinte nesse sentido seria considerar qual é então a forma mais adequada para os tempos modernos. Isso diria, não é, no caso, não é a epopeia, é o romance que ele, Marx era um grande admirador de Balzac, por exemplo. Então, assim, o romance ele vem ocupar, porque se escreve, no caso da época de Marx, ainda se publica muito nos romances, nos contos, né? Nos jornais, nos folhetins, né? E depois em livros. Então, as pessoas elas não vão lá num salão em que aparece o Balzac e vai contar a história dele, né? E depois desaparece. Né? E aí, para que isso não desapareça definitivamente, o Balzac vai criar uma escola em que ele vai ensinar. Não é assim que funciona. O Balzac escreve, coloca a história no papel, ela é publicada e as pessoas compram os jornais, depois compram os livros. Né? Pode até haver uma sessão num salão, né? Naquela época tem muitos salões, né? Em que um poeta ele lê um poema, um romancista lê um capítulo do seu romance, mas isso é uma coisa marginal.
coisa é produzida mais para ser impressa, né? E aí vendida, né? Vendida mesmo porque o próprio artista, ele precisa viver de alguma coisa, então ele passa ali a viver. Os mais bem-sucedidos passam a viver da venda do produto, do seu trabalho, né? Então, isso não seria a dificuldade. A dificuldade não consiste, diz Marx, em entender que a arte e epopeia gregas estão ligadas a certas formas do desenvolvimento social. A dificuldade é que elas ainda nos propiciam prazer artístico, valendo em certa medida como norma e modelo inatingível. Essa que é a questão, assim, né? Se a gente tem formações sociais totalmente diferentes, né? Uma que dispensa mitologia, a outra toda baseada na mitologia, né? Uma em que se tem o domínio técnico das forças naturais, a outra que fantasia uma dominação de forças naturais sem que seja de fato um domínio real. Então são formações sociais nesse sentido totalmente diferentes, né? Então como é que se explica que na sociedade moderna exista esse fascínio, né? O prazer artístico, né? Com a arte antiga, né? Praticamente com a arte grega, né? Que vale, em certa medida, como norma e modelo inatingível. Porque isso aqui, assim, estão falando de desenvolvimento estético moderno, né? Para toda a arte classicista, então estamos falando aí século, né? Século XVI a século XVIII, basicamente, né? Porque assim, com o romantismo que vem a ruptura com esse modelo. O romantismo, a primeira onda de romantismo, o primeiro romantismo alemão é fim do século XVIII, né? Então, até esse evento do romantismo vale esse princípio, né? De que norma e modelo inatingível é a arte grega, é a arte antiga, né? Então, como explicar isso, né? O homem não pode voltar a ser criança. E aí entra aqui, pela maneira como Marx trabalha isso, isso a gente encontra no texto de Schiller, né, sobre sobre poesia ingênua e sentimental, né? Então ali está colocada essa coisa que o moderno ele tem assim o antigo como um ideal, né? Porque ali há uma simplicidade, uma ingenuidade que o moderno não pode mais recuperar, mas que continua valendo como alguma coisa que eu posso desejar e ter como um ideal, né? Apesar de não poder voltar para lá. Assim como o homem não pode voltar a ser criança, né? Quer dizer, a humanidade não pode voltar a ser tão inocente como foram os atenienses na, na época. Inocente nesse sentido, né, da ingenuidade espiritual, né, de tudo ser novidade e o entusiasmo que se envolve. Não ingênuo no sentido, né, de não terem sacanagem, pelo contrário, eles eram nessa coisa, mas assim, é a relação ingênua com a própria sacanagem, né? Isso o moderno também perde, né? Ela tem uma sacanagem refletida, né, que vê isso como uma coisa suja, que é a herança cristã, né? Sacanagem, então tem um monte de pecados. E os antigos, os gregos, não têm isso, né? Então, por isso também não tem essa coisa em relação aos deuses. Os deuses são cheios de sacanagens, né? Porque é parte da vida, né? Então é a projeção, né, do que faz que se aprecia, então os deuses também são cheios dessas coisas, né? A tradição judaico-cristã rompe com isso, né? Então, aí entra toda a dimensão da repressão, né? Dos afetos, etc. Então, o homem não pode voltar a ser criança ou ele se torna infantil. Então, assim, se alguém no século XIX tentar imitar os gregos, né? Está sendo dito aqui, né? Ele vai ser ridículo, ele vai ser uma coisa que ele não pode mais ser, né? Mas não o alegre, isso aqui
volta lá em Schiller, né? Essa comparação não o alegra. Então, o homem não pode voltar a ser criança, mas o homem, por mais maduro que seja, ele se alegra com a ingenuidade da criança. Né? Então, mas não o alegra a ingenuidade da criança e não tem de procurar reproduzir-se a verdade num estágio superior, que essa é a ideia, né, da filosofia da arte de Schiller, né, que nós não podemos voltar ao estágio da ingenuidade dos gregos, né, mas o que caracteriza essa ingenuidade é uma unidade, né, que nós deveríamos, que assim, a humanidade deveria progredir para recuperar ela num estágio superior. Né? Então, uma compreensão da história em 3 estágios, né? A ingênua originária, a sentimental em que nós nos encontramos e a recuperação da unidade com a natureza num estágio superior. Né? Não renasce com a natureza da criança em cada época seu próprio caráter em sua verdade natural? Esse é um outro tópico, né? Que não é bem o tópico de Schiller, né? Que é essa questão da renovação da esperança que vem com, pode às vezes estar com a criança, mas às vezes também com o jovem, são 2 tópicos que articulam uma outra coisa, né? Por que não deveria a infância histórica da humanidade, então assim, os gregos, né? Onde ela se desenvolveu da forma mais bela, exercer um fascínio perene como um estágio que não retornará jamais? Então é esse ponto ali que é articulado por Schiller, né? Então como entender esse fascínio, né? Que a ideia é assim, o homem moderno, ele perdeu, né, a unidade com a natureza, ele perdeu também a unidade que constituía a comunidade antiga, então ele se vê meio que solto, meio que isolado e perdido no imenso universo que a ciência vai projetando, né? Aí quando esse homem moderno ele toma contato com é, a arte grega, abre os olhos e diz, mas aqui tem uma outra coisa e eu gostaria de poder ser assim também. E aí, então, apesar de não se poder voltar a isso, existe o fascínio perene com esse estágio. Né? E isso, então, tem o que ele está articulando aqui é para explicar. A explicação, na verdade, se recorreria aqui a Schiller, que fornece isso de uma forma completa. Né? De onde é que vem esse fascínio com a ingenuidade da criança e com essa unidade, né, comunitária e unidade com a natureza que caracteriza a mitologia e a arte gregas. Né? Então, apesar disso não poder voltar, exerce um fascínio perene. Né? E aí, para concluir, faz a ponto que nem toda criança, né, nos fascina. Existem crianças mal criadas, existem crianças precoces. Muitos dos povos antigos pertencem a esta categoria. Por exemplo, exatamente os egípcios para ele. Crianças normais foram os gregos. Né? A fascínio de sua arte para nós não está em contradição com o estágio social não desenvolvido em que ela cresceu. Antes é seu resultado, é o que estamos vendo. Né? A arte grega só é possível num certo estágio pouco desenvolvido, né, das relações sociais e, sobretudo, da relação com a natureza, que é mais caracterizada como uma relação mitológica do que técnica, de dominação técnica. Então, é uma dominação imaginária, que está embutida ali na mitologia, e menos ou só incipientemente se começa a ter algum domínio técnico. Né? Antes é seu resultado, né? Então, e está inseparavelmente ligado à circunstância de que as condições sociais imaturas em que surgiu, imaturas no sentido pouco desenvolvidas, né? Tanto que, assim, a tese ali, bem lá de Hegel, é que ela necessariamente tinha que né, entrar em decadência a partir do momento que se começa a desenvolver elementos sociais mais complexos. Então,
está inseparavelmente ligado às circunstâncias de que as condições sociais imaturas em que surgiu e só podia surgir não podem voltar jamais. Então, ali está articulando essa. Veja que essa maneira com que ele está tratando isso está nessa interface ainda com o programa estético dos classicistas, né? Que é levado ao ponto de ruptura por Schiller. Né? Quer dizer, não podemos voltar, mas continua como norma, modelo. Então, algo inatingível vai lá, mas que isso sirva de norma e modelo, não é? Isso que é proposto pelo classicismo, inclusive o classicismo, né, de Weimar, como se chama isso, que é basicamente Goethe e Schiller em sua fase final, é, continua propondo essa relação, apesar de na prática deles também já haver muita ruptura com essa ideia, né? Então, isso aqui indica que Marx está articulando aqui um programa que está assim no limite do que dá para fazer com o modelo classicista de arte, né? Porque o que vem em seguida, inclusive partindo dessa contribuição de Schiller, né, que vem com os românticos, né, é a ruptura. Então, o abandono da arte grega como norma e modelo, né? Os românticos continuam reconhecendo a arte grega como algo inatingível, como uma beleza, uma forma mais bela e inatingível, a que não se pode voltar. E aí se começa, então, a experimentar novas formas de expressão artística, né? Que caracteriza ali o movimento romântico, né? E que prepara o desenvolvimento das formas de arte características da modernidade, né? Então, ao longo do século XIX, essa inspiração que vem dos românticos ali vai progressivamente levando ao desenvolvimento de novas formas de expressão, né? Então, é isso que é o desenvolvimento da arte propriamente moderna. Aqui no texto de Marx não existe ainda assim bem claramente expresso isso, mas seria fácil de agora dar continuidade a isso, fazendo a relação, né, do Schiller com os românticos e o que vem depois ao longo do século XIX, né, com o realismo, com os autores como Baudelaire, como Flaubert, para ficar nessa época de Marx.